Olá, bom dia. Estamos começando aqui mais uma live. Eu sou o Francisco, sou psicólogo e nesse momento eu gostaria de agradecer, né? Falei há pouco com a Natália da Vitacom, agradecer a toda a equipe da Vitacom, né, em particular o Alexandre Frankel, né, pela oportunidade de estar aqui, né, e de falar de um tema que eu sinto que é bastante relevante para esse momento, né, esse momento que estamos todos nós inseridos. O título, então, dessa live hoje é a questão do sentido da vida em tempos de coronavírus, né? Então eu quero começar um pouco por aí, falando especificamente da questão do Covid-19, né? Que na etimologia da palavra, Covid significa doença do corona, do novo coronavírus, né? E 19 significa o ano em que foi identificado o primeiro caso de coronavírus. Oficialmente, isso ocorreu em dezembro de 2019, né? Mas há relatos e falas que já se observava a doença alguns meses antes, né? Então, por isso, Covid-19. Uma das questões que eu acho bastante importante de ressaltar é que, num primeiro momento, todos nós estamos acompanhando, né, num período midiático, né, olhando pela televisão, pelas redes sociais, né, ou seja, tudo o que está acontecendo, né, em relação ao atendimento às pessoas que são contaminadas, então, pelo corona. Hoje cedo tive uma notícia, né, de que o pai de uma pessoa conhecida faleceu de coronavírus. Mas por que eu quero colocar isso? E por que da importância de falar sobre isso? Né? Ou seja, porque há um tempo atrás eram apenas dados estatísticos. Né? Quando começou em dezembro, em Wuhan, na China, estava muito distante. Ou seja, com o passar do tempo, e nem era uma pandemia, né? Era uma epidemia, uma questão localizada. E a partir daí, né, num mundo globalizado que nós vivemos, e as pessoas começaram então a se contaminar e levar para os seus países essa doença. Né? O vírus em si não tem passaporte, são as pessoas que levam o vírus. E, portanto, ainda nessa linha dessa doença, né, ou seja, gostaria de trazer três aspectos importantes. Primeiro, uma dimensão física, né, ou seja, o que acontece com essas pessoas. Ocorre um processo de febre, cansaço, tosse seca, dores no corpo, diarreia, uma série de outras coisas. E a partir daí, a partir de um exame, as pessoas podem ser diagnosticadas ou não, né, com o coronavírus. E esse vírus, ele tem uma transmissão muito rápida e muito intensa, né, ocorrendo muitas vezes pelo toque de mão, né, e esse toque de mão geralmente levamos ao rosto, nariz, boca. E um outro aspecto são os cuidados que nós temos que ter nesse período sobre a transmissão, né? Ou seja, cuidado com as nossas roupas, cuidado com o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara que é recomendado, né? Geralmente quando saímos em algum momento, lavar as mãos com água e sabão, álcool gel, ou seja, todas essas informações que nós temos e que temos que lembrar delas o tempo todo. E por que também esse pequeno preâmbulo? Né? E também quero combinar aqui uma coisa com vocês. Eu vou fazer uma pequena exposição do tema e depois dessa exposição eu respondo as perguntas, né, que aparecerem
enfim, as dúvidas, né, diante desse momento. Bem, como psicólogo, a minha função é trabalhar com as questões psíquicas, atender as pessoas, né, levando em consideração o aparelho psíquico. E para isso, para falar da questão do sentido da vida, que é a abordagem com a qual eu trabalho, eu gostaria, então, em primeiro lugar, de dizer que dia 23, né, foi dia do livro, e eu gostaria de fazer a recomendação desse livro chamado Em Busca de Sentido, de um autor chamado Viktor Emil Frankl. Bem, esse livro ele é muito importante não só por uma indicação, né, da questão da leitura que todos nós estamos fazendo, né, em algum momento, mas porque ele pode ser, de fato, um fator protetor nesse período que estamos vivendo de pandemia. E por que um fator protetor? Né, porque daqui a pouco eu vou contar um pouco da história, né, desse livro, do autor e etc. A questão do sentido, ainda para falarmos, né, desse tema, eu gostaria de falar da temporalidade noética, ou seja, do tempo. Ou seja, e que tempo é esse que nós temos que observar? O tempo antes da pandemia, o tempo durante a pandemia e depois esse tempo na pós-pandemia. No tempo antes da pandemia, né, que é aquele, né, vamos imaginar um ano atrás, né, ou seja, ninguém imaginava chegar nesse lugar onde chegamos. Estávamos viajando, estávamos namorando, estávamos, enfim, né, desenvolvendo, não estávamos em isolamento, né, ou seja, não tínhamos a menor ideia do que vinha pela frente. E aí, dentro dessa questão de antes da pandemia, ou seja, falando do passado, o que ocorre? Ocorre que o passado ele é um lugar cheio de realizações, né? E que hoje nós sentimos muitas saudades desse lugar e desse tempo. Porque no passado nós já vivemos uma vida, nós já materializamos uma história. Ela já está lá, ninguém pode mexer nessa história. Só que quando, então, esses casos começaram a aparecer naquela região inicial e depois avançar para outros continentes e depois a Organização Mundial de Saúde dizer, olha, de fato estamos diante de uma pandemia em pleno século XXI, né, com tudo que nós conhecemos, essa questão, né, ou seja, do isolamento, pensando lá no antes, ela não existia. Nós transitávamos tranquilamente nesse período. Né? Não tinha quarentena, nomes como esse que nós temos que nos familiarizar agora. Só que a partir de dezembro, onde tudo isso começa então a ganhar território no mundo, uma série de questões começaram a aparecer ainda um tanto quanto distantes. Né? Ou seja, a questão do medo, a questão da insegurança e, particularmente aqui como psicólogo, as questões psíquicas, irritação, insônia, ansiedade, depressão. Né? Ou seja, esses são temas que estão na ordem do dia, vamos dizer assim. Né? Ou seja, antes da pandemia eles não estavam aí, não eram presentes. Né? Mas durante a pandemia, que a gente pode pensar, então, esse final de ano para esse começo de ano e mais precisamente esse período que nós estamos vivendo agora, essas questões começam a aparecer. E, através dessa live, o que é importante levar a vocês? Né? Ou seja, como é que nós lidamos um pouco, e talvez as perguntas venham por aí, como é que eu lido num momento como esse,
Né? Como é que fica a minha cabeça num momento como esse? Bem, esse seria o aspecto da durante a pandemia. E logo mais, então, também temos que pensar na pós-pandemia. Só que pós-pandemia, vejam bem, não significa pós-quarentena. Porque quando a quarentena terminar, o que vai ocorrer? Nós ainda estaremos dentro da pandemia. A pandemia não foi embora. Ou seja, o vírus não sentou na mesa de negociações para dizer que ele vai dar um tempo agora, né, que ele não vai, né, que a gente pode voltar a ficar tranquilo e ter uma vida normal. Ou seja, nesse pós-quarentena que se avizinha, que está próximo, né, nós ainda continuaremos e precisamos continuar com alguns desses cuidados. Uma das coisas importantes que nós temos que levar em consideração também é não entrar em paranoia com tudo isso. Não é? Ou seja, não podemos ficar obsessivos, né, com um cuidado demasiado, como fantasmas na nossa vida. Ou seja, o exagero do exagero. Porque isso também não é bom. Mas pode acontecer com a gente. Eu estava até lendo um relato hoje cedo também de uma jornalista que está num lugar muito bacana, numa praia, acordando de manhã, fazendo meditação. Só que depois do 15º dia, ela já tinha insônia. Por quê? Porque além da nossa vida pessoal, nós começamos a observar o que ocorre ao nosso redor. E de fato demora um tempo para a gente tomar consciência de que estamos diante da pandemia. Então nós temos que equilibrar essa questão de entender o momento, de não minimizar esse momento, né, mas de também cuidar da vida de outras formas. Bem, nessa linha, o que eu quero trazer para vocês, que apontei agora há pouco, a ideia de falar desse autor Viktor Frankl. Né? Ou seja, o porquê disso nesse momento, que pode nos ajudar muito. Então, o Viktor Frankl foi um psiquiatra, neurologista, que viveu durante o século XX. Né? Ele nasceu em 1905, morreu em 1997. Só que tem uma particularidade. Acho que voltou agora aqui, uma particularidade nessa história que tem a ver com uma passagem de sua vida. Ou seja, desde muito cedo, o Frankl já se questionava qual era o sentido da vida, ou que sentido podemos encontrar na vida, que essa é uma questão importante para esse momento. Ou seja, que sentido nós podemos encontrar na existência. E desde muito jovem, ele já questionava isso. Então, quando ele começa, né, a trabalhar dentro da sua área, enfim, trabalhando nesse aspecto, né, porque na Primeira Guerra ele ainda era muito jovem, mas quando estourou a Segunda Guerra, ele foi levado aos campos de concentração. E, pasmem, ele sobreviveu a 4 campos de concentração nazista. Ora, nós estamos falando da história do sobrevivente, daquele que viveu para contar. E isso pode ser muito importante nos dias de hoje. Porque apesar da pandemia, do coronavírus ser muito perigoso, não está em jogo aniquilar a humanidade. Né? Nós precisamos também olhar que muitas pessoas vão sobreviver. Né? Há um foco em relação, né, às populações, né, que podem ser mais atingidas nesse momento, como idosos ou pessoas com outras comorbidades. Sem dúvida nenhuma, né, é uma população de risco. Né, mas há outras populações, né, inclusive crianças, o que mexe muito com a gente quando esse tipo de coisa acontece.
Mas também haverá, há, né, o que é uma coisa importante, muito sobrevivente, muitas pessoas que vão viver para contar. Né? O número de pessoas que são curadas nesse primeiro momento também é um número alto. E há um detalhe importante ainda no pós-pandemia, que a pós-pandemia só vai ocorrer quando nós tivermos a vacina para combater o coronavírus. E isso ainda vai demorar. O que nós temos agora? Alguns tratamentos. Né? Os nossos heróis profissionais da área da saúde atendendo a todo momento, muitas vezes nem dormindo, pesquisadores no mundo todo, né? Nesse mesmo momento tentando encontrar soluções, né, para minimizar o sofrimento das pessoas. De fato, esses são nossos heróis. Portanto, ainda ao falar desse autor, né, que sobreviveu a 4 campos, eu tive a oportunidade de visitar Theresienstadt, na República Tcheca, e na Polônia visitar o complexo Auschwitz-Birkenau, né, e presenciar e vivenciar de uma certa forma o que tinha sido, né, mesmo que de forma imaginativa, aquele período e quanto sofrimento e quanta dor. Mas depois disso, o mundo também reage a essas questões, né? Ou seja, tudo isso vai passar um dia, né? E espero que estejamos vivos para poder contar essa história. Portanto, a logoterapia, né, como é conhecida essa abordagem, né, a terceira escola de Viena, em que o seu criador é o Viktor Frankl, aponta para esse lugar do sentido como algo especial. E hoje nós estamos olhando isso, né, pela questão do isolamento, por exemplo. Né? Então hoje todos nós sabemos que precisamos ficar em casa. Algumas pessoas não podem ficar em casa, algumas pessoas nem casa têm. Né? Ou seja, nós vivemos num país completamente desigual. E talvez a questão do pós-pandemia esteja aí. Será que nós vamos ser os mesmos? Será que é importante ser os mesmos? Ou será que nós temos que ser melhores? Essa reflexão cabe para cada um de nós. Como é que nós vamos sair disso tudo? Porque o mundo, ou seja, o mundo lá, o mundo novo, vai ser um novo normal. Porque todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, somos atingidos. A sociedade está sendo atingida de alguma forma. Nós vamos ter que repensar os nossos modelos. Nós vamos ter que repensar a relação com a natureza. A natureza está gritando. A natureza está dizendo: olha, se vocês não cuidarem de mim, eu não vou cuidar de vocês. Só que isso precisa acontecer com cada um de nós. É lógico que nesse processo do pós-pandemia não quer dizer que todo mundo, né, vai se abraçar e seremos todo mundo felizes. Também não vai acontecer isso. Existem pessoas que vão repetir o modelo, ou até pode piorar um pouco o modelo. Até porque, do ponto de vista do trabalho, que é um dos temas mais presentes, muito provavelmente teremos problemas nessa área. Ou seja, hoje em dia, nós não estamos sendo testados, nós não sabemos, nós estamos viajando no escuro diante desse quadro. E há uma metáfora importante, não é que está todo mundo no mesmo barco. Nós estamos no mesmo oceano. Só que uns estão atravessando de iate, outros atravessando de barquinho, outros nadando. E isso precisa ser levado em consideração num momento como esse.
Não é? Ou seja, não estamos todos no mesmo barco, infelizmente. Nós estamos nesse oceano. E por isso que nós precisamos, de uma certa forma, olhar para além de nós mesmos. Né? Identificar se só eu tenho comida em casa. Como é que será que eu posso ajudar as pessoas de alguma forma? Né? Outro dia eu vi uma frase da Madre Teresa muito interessante. Se você não pode alimentar 1 milhão de pessoas, alimente uma. É lógico que isso sempre nos emociona em momentos como esse. Porque é a humanidade que está em jogo agora. É a humanidade que está sendo cobrada. Por isso tem uma pergunta da logoterapia que eu quero parafrasear Viktor Frankl para trazer para vocês. E que ele pontua da seguinte forma: o que a vida espera de nós? E aí eu pergunto a vocês, o que a vida espera de você? Veja bem que nós estamos invertendo a questão. Não é o que eu espero da vida, o que eu espero que me deem. O que a vida espera que você faça? Esse é um processo reflexivo para que todos nós possamos agir. Fazer diferente, não fazer igual, porque o igual é o que deu errado. Não é? Ou seja, aquilo que foi feito, está sendo feito da mesma maneira em vários momentos, é o que nos trouxe nesse lugar. Agora, para responder essa questão, nós precisamos, de fato, agir de forma concreta. Eu espero, de fato, que essa pergunta que eu faço toque os seus corações. O que a vida espera que você faça? Não fique sentado esperando que algo vai cair do céu, que algo vai cair no seu colo. O que você pode fazer? E cada pessoa pode fazer alguma coisa. Na verdade, nós estamos sendo convidados a esse momento, a nos posicionar e de pensar mais uma vez para além do meu umbigo, para além do meu conforto. É isso, esta é a urgência da hora. É a urgência do momento. E por isso uma reflexão importante, um binômio da logoterapia, que eu gosto muito de trabalhar, é a questão da liberdade com a responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade nesse mundo? Qual é a sua responsabilidade neste novo mundo que se avizinha? E aí é uma coisa interessante, né, que nós podemos nos unir. É aí que chega esse momento. A gente não precisa fazer sozinho. Nós podemos nos unir. Né? E não é um discurso para ser esquecido daqui a pouco, ou daqui a algum tempo, ou quando isso não estiver mais acontecendo. Porque, mais uma vez, eu acredito, vai passar. Nós não estamos falando do fim da humanidade, do fim do planeta. Eu já fui em vários fins do planeta. Já fui em vários deles. E ele ainda não acabou. E nem vai acabar agora. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é como é que eu vou me colocar no mundo. O que eu vou fazer para além dessas questões egoístas que estão aí. Nós temos que olhar, em primeiro lugar,
dentro de nós. E é um momento para que todos nós possamos refletir. Porque o vírus trouxe isso, distanciou todo mundo, mas também nos uniu diante dessa possibilidade. Ainda voltando, né, nessa questão da temporalidade. Antes da pandemia, essas questões não estavam aqui, né, não estavam presentes. Né, no mundo globalizado, no mundo onde a questão, né, do dinheiro sempre foi, né, o vetor principal. Agora nós temos que olhar a humanidade, porque o vírus não escolhe classe social. Ele não escolhe etnia, se é oriental, negro, branco, amarelo, seja lá o que for. E nós temos que refletir, sim, sobre a questão de Casa Grande e Senzala. Será que, porque temos, né, de alguma forma, uma situação melhor, aqueles menos favorecidos precisam ser jogados ao fronte? Será que é isso mesmo? Porque, mais uma vez, enquanto é só um dado estatístico, morreram 10 mil pessoas. Agora, se esse RG é alguém conhecido, se esse RG é alguém significativo para você, isso muda completamente de ideia. E uma pessoa significativa significa 100%. Olha o chacoalhão que a vida está dando. Olha o chacoalhão. E nós temos que perceber isso agora. E dentro dessa linha, o Viktor Frankl apontam 3 caminhos para encontrar sentido. Porque também pode ser interessante eu colocar essas questões para você. Tá, mas e aí, Francisco, como é que é? Qual é o caminho? O caminho se dá pela questão do valor. O valor existencial, não estou falando do valor econômico. O valor como pessoa. Então, algumas categorias o Frankl nos presenteou. A primeira delas, né, refere-se a um valor de criação. Ou seja, o valor de criação está ligado ao trabalho. O trabalho, me parece, que é um dos fatores, né, se não um dos principais nesse momento de crise, de pandemia. Como é que nós vamos lidar com a questão do trabalho? E o trabalho, quando se coloca numa categoria de valor, né, é aquilo que eu dou para o mundo, aquilo que eu faço para o mundo, é aquilo que eu me expresso através de algo que eu posso contribuir para o social. Não é só acumular valor financeiro, algo de significado. E que hoje nós temos que olhar para além desse valor de criação como um trabalho. Nós vamos ter que olhar, sim, para a questão do emprego, da renda das pessoas. A maioria da população brasileira não tem renda. Como é que essas pessoas vão enfrentar essa situação, essa crise, né? Pensando na questão do valor de criação? Essa é uma questão que nós não precisamos e nem podemos ficar na dependência que os políticos vão resolver para a gente, né? Aqui entre nós. Nós vamos precisar o quê? Agir. Nós vamos precisar fazer algo. Contribuir para esse algo.
E eu acho que essa é a questão importante, como um valor de criação. E até na etimologia, sermos criativos. Olha que coisa fantástica através, né, dessa apresentação, ter acesso com tanta gente para poder debater um tema como esse domingo de manhã. Nós temos que usar isso não em benefício próprio, mas para levar adiante a maior quantidade de informações possíveis. Há vários debates ocorrendo nesse sentido. É lógico que estamos querendo, sim, né, daqui a pouco, sair dessa telinha e dar um abraço, né, ou beijar as pessoas. Nós somos assim, nós tocamos, nós queremos isso. Mas agora não dá. Agora não pode. Isso que é uma coisa maravilhosa, agora não é. Porque pode ser um foco de transmissão. Então, essa questão do valor de criação, né, do valor como trabalho, para além dos órgãos que estão aí, nós podemos fazer a nossa parte de forma concreta. Mais uma vez, né, ou seja, ajudar as pessoas no teu entorno. Esse é um valor de criação real. Um outro valor que Viktor Frankl aponta, e é importante para esse nosso momento, é o valor de vivência. Primeiro, valor de criação, e agora, valor vivencial. O que é isso? São as nossas relações. Como são as nossas relações? Ou seja, mais uma vez, essa questão, né, das nossas relações e das próprias relações afetivas, né, que nesse momento, né, demonstrar esse afeto por uma questão prática. Né? Ou seja, agora, mais uma vez, como disse anteriormente, nós não podemos beijar, né? Nós não podemos abraçar, tocar. Né? Muitas vezes, quando saímos na rua, olhamos alguém ou alguém conhecido, é aquele impasse. Porque receber do mundo, né, esse valor de vivência, esse valor de amor, pode ser arriscado hoje. Olha que coisa! E que, com certeza, né, no momento seguinte, nós vamos fazer isso de forma abundante. Eu acredito. Porque está tudo represado nesse momento. Portanto, esse valor de vivência também precisa ser repensado, não só para agora, mas para esse pós. Né, o que eu estou chamando desse quadro maior como um pós-pandemia. Porque também corremos o risco, né, de, no momento seguinte, vivermos de forma intensa alguma coisa e depois voltarmos àquele modelo anterior. A grande questão é, nós não podemos deixar que aquilo que não deu certo volte a acontecer. Nós temos que ter um outro olhar, um outro paradigma para a vida. Muitas coisas não funcionaram. Tanto é que, olha que curioso, algumas pessoas não têm casa, mas outras pessoas têm casas enormes. E elas estão tristes dentro dessas casas enormes. Elas estão ansiosas dentro dessas casas enormes. Porque não é só a questão do ter. Né? Nós podemos encontrar, né, esse incômodo dentro desses lugares onde poderíamos dizer, não, então aqui estamos protegidos e está tudo bem. Do ponto de vista emocional, não está tudo bem.
E isso precisa ser repensado mais uma vez. Isso é um paradoxo. E que nós vamos ter que olhar como um valor de vivência. Para além do ter. O ter agora não significa lá grandes coisas. Porque você pode ter e internamente querer pular da janela. Isso é muito sério. O que está em jogo é o ser. E que até pode ser dentro de uma casa grande, tá? Eu não estou criticando aqui quem tem casa grande. Né? Mas essa questão do ser é fundamental. É para além daquilo que eu posso comprar. O sentido não se encontra nas melhores lojas do ramo. Não dá para comprar. Ninguém compra sentido. Não está à venda. E isso depende de nós. Depende como eu me coloco no mundo. Esse valor de vivência está sendo colocado para nós de uma forma onde temos que olhar também com novos olhos. Olhos de viver. Bem, e por último, o Frankl aponta o terceiro valor, e que esse está diretamente relacionado ao nosso posicionamento naquele aspecto que eu coloquei anteriormente durante a pandemia. Porque nós estamos neste tempo existencial, durante a pandemia. Nem o antes, que eu estou morrendo de saudades de como era a vida, das coisas que eu poderia fazer, viajar e uma série de coisas, ir no barzinho e etc. E nem no pós-pandemia, que é esse que, enfim, né, já chegou então a cura, a vacina e etc. E estamos livres. O valor de atitude, esse terceiro ato, que eu acho que é importante trazer para vocês, tem a ver com o nosso posicionamento diante da vida. Como eu me posiciono, como eu respondo à vida. De que forma eu estou respondendo à vida? E o autor, né, ele nos presenteia também falando dessa questão sobre um valor de atitude, um valor de ação, um valor concreto. 3 aspectos que são muito presentes nesse momento. E que, de uma certa forma, estamos todos nós vivendo de alguma forma. O primeiro é a questão do sofrimento. Ou seja, de alguma forma, em algum momento, estamos sofrendo. Isso é inevitável. O que ocorre são variações desse sofrimento. De, num primeiro momento, até não querer ver o que está acontecendo. Mas daí para frente, nessa perspectiva de que algo de dor me atinge. Mais uma vez. E nos prepararmos para o que vem pela frente. Que aquelas estatísticas terão nome e sobrenome. E isso, só essa ideia pode nos trazer sofrimento. Ou o medo, como foi colocado há um tempo atrás, a insegurança diante desse novo período, ou já desse período que estamos inseridos. Nós vamos ter que superar esse sofrimento de alguma forma. Superar essa dor. Mas muitas vezes vamos ter que passar por ela, porque é inevitável. Não dá para ir para o iate agora e não sentir nenhum tipo de sofrimento. Não dá para pegar um avião e ir para um outro lugar, porque não vai sentir sofrimento.
Nós vamos ter que nos ajudar. Nós vamos ter que trabalhar esse aspecto no dia a dia. Um outro ponto, ainda dentro do valor de atitude, tem a ver com a culpa. E muitas vezes ela aparece em momentos quando eu me dou conta que, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu errei em algum momento? E todos nós vamos passar por essa questão em algum momento da história. Será que eu estou podendo, de fato, lidar com essa situação? Não dá para fugir também. Não dá para negar, não dá para não olhar para o que está acontecendo. Mas eu posso me tornar uma pessoa melhor. Se eu olhar para essa questão da culpa e entender isso, eu posso me tornar uma pessoa melhor. E é isso que está em jogo. A possibilidade de eu ser uma pessoa melhor. É isso que talvez o que está acontecendo pode nos atingir e trazer um melhor legado. De sermos melhores, de verdade. É uma oportunidade que a vida está dando para a gente. E o terceiro, e que também nós vamos observar em algum momento, é a questão da morte e da finitude. Porque, de fato, algumas pessoas estão morrendo com a questão do Covid. E olha que coisa interessante, não é pelo fato de entrar o Covid que as outras doenças ficaram de lado. Ou que os outros problemas disseram, não, agora não tem mais nada, só tem Covid. Não, é mais um. Só que o Frankl aponta uma coisa interessante sobre a morte. E que num TEDx que eu fiz, vocês podem achar aí nas redes há um tempo atrás em Goiânia, eu coloquei essa frase: a morte pode nos salvar. E por que a morte pode nos salvar? Porque a ideia da morte pode sim nos trazer consciência de que nós temos um tempo existencial. Nós temos um tempo de vida cada um, independente da classe social. Desculpe dar essa notícia aqui a essa hora antes do almoço, mas todos nós, em algum momento, vamos ter que lidar com essa questão da finitude. Não tem como fugir. Não dá para terceirizar. Portanto, a ideia da finitude, a ideia da morte, pode fazer com que a minha ação do dia a dia seja diferente e seja melhor. É isso que está em jogo. Olhar para esse aspecto existencial e identificar que eu posso me tornar uma pessoa melhor. Há questões que não são só duras, e me fez lembrar uma passagem de Viktor Frankl nos campos de concentração. Também, há um tempinho atrás, eu fiz um pequeno vídeo sobre a questão do sentido do humor. Ou seja, como o humor pode nos ajudar em períodos tão densos como esse. Uma dose de humor pode ser um fator protetor importante. É importante olhar durante o dia e identificar se eu conseguir rir pelo menos uma vez. Será que eu consegui fazer isso? Será que eu consegui achar uma situação engraçada? E acho que até como grupo, como brasileiros, nós temos isso, Ou seja, na internet, os memes, eles aparecem o tempo todo, e alguns muito engraçados, porque nós também precisamos disso. Nós não podemos ficar na paranoia. Nós também temos que achar graça na existência, graça no existir. Por isso, queridos, eu poderia ficar realmente aqui horas falando com vocês, horas, enfim, traduzindo aí algumas coisas da obra do Frankl,
mas nesse momento talvez seja interessante, antes, né, de fecharmos a nossa live, talvez de responder algumas perguntas, né? Ainda com um tempo curto, mas eu estou olhando aqui, subindo no feed, gostaria que vocês fossem perguntando, talvez uma ou duas perguntas, algo que não ficou muito claro, para que eu tente responder. E com certeza as perguntas que não forem respondidas agora, né, podem ser encaminhadas aí. Eu vou até colocar a Natália aqui do Vitacom, que me convidou também, né? Ou vocês podem me achar nas redes também, de alguma forma nós vamos nos encontrar. Lógico que agora, né, assim, virtual, né? Gostaria muito que fosse presencialmente, mas de maneira virtual nós podemos fazer isso. Né, tô vendo aqui algumas palavras de agradecimento e, enfim, né, parabéns, obrigado. Mas legal, eu acho que é isso, é uma troca, né, que nós estamos fazendo e gostaria de saber de vocês se tem perguntas. Que legal, acho que vocês entenderam tudo que eu falei, vocês não têm perguntas, só estou vendo agradecimento, isso é bem legal. Né? Eu sempre brinco, né, nas minhas aulas, né, assim, olha, ou vocês não entenderam nada ou entenderam tudo, né? Tem aqui uma pergunta, né, ilusão de um futuro inexistente, né? Então deixa eu trazer aqui alguma questão, até falar da questão do pós-pandemia, né? Ou seja, o pós-pandemia fala justamente dessa questão de futuro, mas o futuro nós ainda não temos em nossas mãos. Quando eu digo que o futuro está cheio de vazio, ao mesmo tempo é um futuro cheio de possibilidades. As possibilidades podem ocorrer no futuro, né, de um lugar ou de outro. Como lidar com a expectativa, né, de futuro? Então, o que nós temos de fato? O que nós temos é o momento presente. É isso que nós temos, o momento presente. Então, em relação ao passado, eu posso, então, olhar para tudo aquilo que foi realizado. No futuro, eu posso criar esse novo. Mas o que eu tenho de verdade? O agora. Bem, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. As dicas de Frankl, né, para realizar sentido, né, dos 3 valores. E acho que aí está essa questão, né, dos 3 valores, valores de criação, de vivência e de atitude. Algumas pessoas vão conseguir trabalhar online. Essa é uma dica importante para um momento como esse, né? Porque também muitos negócios vão sofrer, mas muitos negócios vão prosperar. É importante ter essa dica como um olhar para aquilo que está se transformando no momento. A questão da vivência eu ainda não posso tocar, mas qual é a dica? Eu posso, então, entrar em contato com alguém por vídeo. Eu posso ligar para alguém. Ficar isolado não quer dizer ficar sozinho lá em casa. E por último, essa questão de um valor de atitude é, de fato, responder à vida. Você precisa dizer algo, você precisa falar algo. Não adianta só pensar sobre algo. Isso não adianta. Portanto, essas são as questões ligadas ao valor de criação, ao valor vivencial e ao valor de atitude.
Aqui eu estava vendo a Érica falando sobre a questão do trabalho, né? Como trabalhar, né, diante daquilo que vem pela frente. Particularmente os profissionais da linha de frente, né, de saúde, sofrem com essa questão, né, porque sabem o que vem pela frente. Sabem das dificuldades que vão ter que lidar, né? Ou seja, muito nessa perspectiva de entender palavras que entraram no nosso vocabulário. A curva, né? Temos que diminuir a curva, pode ter um colapso no sistema de saúde. Pessoal, todas essas coisas podem acontecer. Não quer dizer que vá acontecer, mas elas podem acontecer, né? Então, nós temos que estar atentos. Mais uma vez, nós vamos daqui a alguns dias sair da quarentena, não da pandemia. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Porque a pandemia só termina quando tivermos essa vacina que vai imunizar todo mundo. O Renato aqui perguntou a questão do luto, né? Que também é algo muito presente nesse momento. Para quem tem alguém significativo no hospital internado, já está vivendo um luto antecipatório. Para quem perde alguém hoje, vive o seu luto em momento real. E também tem aquele luto que pode ser um luto adiado, um luto a ser vivido no futuro. Muitos deles, inclusive, permeados por aquela questão da culpa, como eu coloquei ali no valor de atitude, né, que aparece como a culpa. Portanto, nós estamos inseridos, direta e indiretamente, nesse lugar. E aí, só para esclarecer, aqui vem uma pergunta sobre sentido do humor, né? Ou seja, o humor não significa rir da tragédia, e nem é o humor pastelão. Na verdade, o humor nos permite a ficarmos mais leves diante da adversidade, diante da dor, diante do sofrimento e, em alguns casos, diante da morte. Não se trata de fazer bullying com ninguém, né? Não se trata de menosprezar o outro e rir da cara do outro. Muito pelo contrário, né? Ou seja, precisa ser algo que nos traga leveza, que é isso que nós estamos precisando agora, leveza, para poder atravessar esse rio que estamos todos inseridos. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui para gente. Tarará. Tem 5 minutos. Bem, gente, ainda tem 5 minutos ou 4 minutos até encerrarmos, né? Está de fato chegando ao fim aqui a nossa live, né? Acho que muita gente interagiu. Mais uma vez, algumas perguntas, acho que vou responder mais uma pergunta antes de encerrar, mas digo, vocês me encontram nas redes, tem gente que tem meu telefone. E apenas para fechar, eu quero falar então da questão, né, e depois as outras perguntas a gente vai respondendo, tá bom, gente? Então, assim, eu sou diretor clínico do Núcleo de Logoterapia AGIR3, vocês podem encontrar então nas redes sociais, é só digitar AGIR3. Esse é um núcleo que trabalha com uma questão do sentido da vida, que tem a ver com essa live, né? Ou seja, encontrar sentido na existência, e lá está descrito todas as nossas formas de trabalho, né? Atualmente temos um projeto
social diretamente ligado a essa questão também da live do coronavírus, né, que é a hashtag Agir para Cuidar. Sigam, por favor, essa hashtag, porque nós estamos fazendo um trabalho de suporte aos profissionais da linha de frente do coronavírus. Né? Um grupo de psicólogos que disponibilizam alguns horários da sua agenda para poder atender enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, o pessoal da limpeza do hospital, que às vezes ninguém olha para essa turma, que está lidando ali direto com a questão, né, que está em jogo. E nós estamos fazendo isso de forma voluntária. Eu quero aqui também agradecer a esse time maravilhoso, né, e que só aumenta. Isso acho que engrandece a todos nós, tá bom? Eu acho que, gente, por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a Vitacom, Alexandre Frank, faz um tempo que não nos vemos, mas né, agora virtualmente provavelmente estamos aí falando, a toda a equipe que deu suporte para que pudesse ocorrer essa live, e nos vemos em breve, tá bom? Mais uma vez, para vocês não esquecerem, hashtag Agir para Cuidar. Sigam, por favor. E também um lembretezinho. Fique em casa se vocês puderem, com certeza. Isso tudo, um belo dia, vai passar. Então, até a próxima. Nos vemos. Beijo a todos. Tchau, tchau.